fruto do Espírito, ele guia a sua vida? Ele mostra que quem está governando é o Espírito Santo ou você percebe que são as suas emoções? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Oi, preciosa, que prazer ter você aqui no nosso 4º dia de jornada rendidas ao Senhor. Se você não assistiu o dia 1, 2 e 3, já vai pra lá, porque eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar o seu coração. Porque tem sido dias pontuais onde o Senhor tem trago muita coisa linda pros nossos corações. E se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou a Mel, sou casada, sou mãe, e hoje eu falo que a base da minha identidade é ser filha de Deus e rendida a Ele. Porque isso faz todo sentido, amiga, porque eu descobri que nada tem sentido sem Jesus. E até por isso que eu tô aqui, explicando pra vocês aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Então, se você quer ficar mais pertinho, ver a minha rotina, ter aquele papo precioso de amiga, onde a gente fala de Jesus acerca de muitas coisas, já me segue aqui, ó, Mel Souza, no Instagram, pra você ficar bem pertinho de mim. E não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo para que o YouTube entenda que é um vídeo relevante e envie pra mais pessoas. Assim, muitas pessoas serão alcançadas pela palavra do nosso Senhor Jesus. Bom, amiga, pra que eu e você possamos entender o que é o fruto do Espírito, como ele está na nossa vida, se a gente já tem, se a gente não já tem, a gente tem que lembrar do que foi falado ontem. Quando nós abordamos acerca da pessoa do Espírito Santo, né, que faz parte ali da terceira pessoa da Trindade, nós entendemos que quando confessamos Jesus como o único suficiente Salvador das nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo também como um presente. E junto com o Espírito Santo vem todo o fruto, porque a gente já aprendeu que não são os frutos, né, é o fruto. É um fruto que tem 9 ali coisas incluídas, vamos dizer assim. Eles geralmente usam muito o exemplo da mexerica, que é um fruto só e tem 9 gomos, vamos dizer assim. Então o fruto do Espírito ele é um só e tem 9 gomos. E todos esses gomos, se você já recebeu Jesus como o único suficiente Salvador, eles já estão dentro de você. Ah, como assim? Eu não sinto uma pessoa que tem esses frutos. Porque, amigas, esse fruto ele precisa ser desenvolvido. Ele precisa ser trabalhado em você. E não é você que faz isso. Você pode até tentar, falar assim: a partir de hoje eu vou ser uma pessoa que tem mais amor, uma pessoa mais calma, vou tentar me dominar mais. Você vai conseguir 2 dias. Na hora que vier um problema, você vai estourar. Então, o fruto do Espírito, ele é desenvolvido dentro do relacionamento diário com o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo já está em você e ele já tem um fruto aí dentro de você. Só precisa ser desenvolvido para que cresça e se manifeste no seu dia a dia com evidências de quem guia a sua vida é o Espírito Santo. E pra gente entender melhor, vamos ver o que a Bíblia diz que é o fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22, 23 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui Paulo está dizendo para nós o que é o fruto do Espírito. E quando ele fala que contra essas coisas não há lei, é que se você e eu temos uma vida governada pelo Espírito Santo, não existe lei que nos condene, porque as evidências, os comportamentos, o dia a dia será governado por uma ação do Espírito Santo trabalhando dentro de mim e de você. Entendendo isso, como eu expliquei, não é algo que você pode fazer para ter, mas é algo que o Espírito Santo trabalha em mim e em você. Tudo isso, vamos entender então um pouco do que é cada coisa. O fruto do Espírito do amor. Ele é o amor como Cristo ama. Não é aquele amor fingido, não é aquele amor falso, não é aquele amor que você ama porque eles te amam também. É aquele amor que muitas das vezes a pessoa não merece, mas você ama ela. E não está falando aqui de um amor filé, o amor de um amigo, não está falando de um amor eros, que é o amor de um homem para uma mulher, mas está falando do amor ágape, o amor genuíno, um amor que faz parte do caráter de Deus. E quando nós temos o Espírito Santo em evidência, ele começa a construir em nós esse tipo de amor, que é onde a gente olha para as pessoas e sente aquela compaixão, aquela misericórdia, e a gente está ali cuidando daquela pessoa e a gente vê que se fosse nós mesmos, a gente não estaria fazendo aquilo. E a gente vai ver ele falando também da alegria. E a alegria, gente, não é isso aqui: ai, tá tudo bom, tô feliz, tô alegre. Não. A alegria do Espírito é o contentamento que vem de Deus. Você tá na abundância, você tá no momento de escassez, você está contente com o Senhor. E contentamento não significa que você não almeja por mais ou não quer uma melhora, mas significa que a situação que você está contente porque você sabe que você está vivendo dentro do tempo que é necessário de Deus pra sua vida. Se você está vivendo um tempo de falta, você entende através do Espírito Santo que você pode ficar contente, porque você não vai ficar morando nesse tempo de falta. Mas mesmo nesse tempo de falta, você vê Deus cuidando de você. E é necessária essa fase na sua vida. E logo mais o Senhor vai te colocar em outra fase. Eu vou dar um exemplo meu aqui, que o contentamento, ele é amigo da gratidão. Eu falo assim, por quê, gente? Eu tinha muito essa neura na minha cabeça de ficar focada no dia de amanhã, dia de amanhã, dia de amanhã, dia de manhã, e perdendo o dia de hoje, o agora, aquilo que Deus tem pra fazer pra mim, sabe? Perder a beleza do hoje, pensando nos problemas, nas coisas que eu queria conquistar ou fazer, ou que tava faltando, que eu teria que resolver só amanhã. Até o Espírito Santo me dá um chacoalhão, que eu já contei pra vocês aqui nessa jornada. E o que eu comecei a perceber? Em um momento da minha vida que eu abri a geladeira e ela, tipo assim, não tinha coisa. O meu alimento tava acabando, mas não tinha acabado. Tava acabando e, tipo, eu não tinha o recurso pra ter aquilo ali. E no momento em que eu já ia ali reclamar e ficar preocupada e falar: meu Deus do céu, o que eu vou comer amanhã? Quem eu vou dar de leite pro meu filho amanhã? Não tem dinheiro pra comprar. E, meu Deus... Ao mesmo tempo que já vinha essa pressão na minha mente, do outro lado já vinha assim: mas hoje não faltou. Hoje o Senhor já te deu. Hoje você tomou café, hoje teve leite, ainda tem fralda que dá pra hoje. Então por que você vai ficar preocupada? O dia de amanhã o Senhor já preparou, já existe. Mas essa porção vai chegar só amanhã. E eu peguei aquela palavra que eu tenho certeza que é o Espírito Santo que ministrou dentro de mim, e eu carreguei ela comigo. E vocês acreditam que quando chega no outro dia, não falta? Tenho que comer, a fralda aparece, o leite aparece. E, amigas, viver contente no Senhor é entender que independente do que você esteja vivendo, Deus está cuidando de você. E isso é ser alegre, porque a falta, a escassez, ela não rouba de você a alegria. Porque a alegria não está nas coisas que você pode ver ou fazer, mas a alegria está em Deus que está te suprindo. Isso não é só para as coisas financeiras, mas para momentos de lutas, de dores, de vales. É olhar para o Senhor, porque a nossa alegria está em viver com Jesus.
e o outro é paz. A paz, gente. A paz, a Bíblia fala que quando o meu coração e o seu está guardado em Cristo Jesus, nós recebemos a paz que excede todo o entendimento humano. E uma vez eu também passava por um vale muito profundo na minha vida, acerca de casamento, porque o meu marido, ele já foi viciado em drogas e bebidas, então no início do meu casamento eu passei por um vale assim ferrenho, sabe? E não teve nada a ver com traição, mas ele era viciado em drogas e bebidas, e pra quem sabe como é isso, é muito difícil. E eu conseguia ficar de pé porque eu tinha uma palavra. E eu lembro que em meio de tanta luta, uma vez ele tinha sumido, assim, eu não sabia onde que ele tava, porque ele chegava a dormir na rua. Uma amiga minha falou assim, eu não entendo como é que você consegue ainda ficar em paz no meio de tudo isso. E aquele dia minha ficha caiu, assim, porque eu falei, cara, realmente, como ser humano, eu não consigo ficar em paz. Mas o Senhor tem guardado meu coração, porque a minha confiança está nele. Então eu sei que ainda que eu estou vivendo tudo isso, a paz que excede todo entendimento humano, o mundo não consegue entender, mas o Senhor está guardando a minha vida. E hoje, pra honra e pra glória do Senhor, meu marido não bebe, não fuma, ele bebe das drogas, o vício, é um homem de Deus. E isso é testemunho para outro dia, mas tinha que trazer aqui, porque a paz, ela não é ausência de problemas, mas é estar em paz mesmo diante de guerras que arrancaria a sua vida, porque você sabe que Deus está cuidando de você. Longanimidade é a paciência, amiga. É você suportar com perseverança. É você ser longânimo, demorar pra explodir. Tá acontecendo situações no seu dia a dia, mas você tá assim, Deus me dá paciência. Você tá ali, você não desiste fácil, você não vai embora, você não abre mão, sabe? Você tá ali persistindo, porque você sabe que tudo que você vive é com um propósito. Então, não é a primeira luta, a primeira dificuldade que você joga tudo pronto, vai embora, você desiste e apela. Não, você é longânimo, você tem paciência. E isso também é fruto do Espírito, nós não conseguimos fazer isso sozinho. É quando nós estamos envolvidas com o Espírito Santo, ele vai criando o caráter de Jesus dentro de mim e de você. Benignidade é a gentileza e compaixão, amiga. É quando você olha pra situação do outro e se compadece em dar, sem ficar falando que foi você que deu, sem ficar falando que foi você que fez. Porque você sabe que tudo que você tem não é seu, é do Senhor, e ele é que está cuidando da sua casa, e ele te abençoa pra que você abençoe outras vidas. E muitas das vezes, gente, a gente acha que dinheiro é pecado, ter dinheiro é pecado, mas não é. Eu tenho aprendido muito isso, sabe, amiga? Quando você olha pra Bíblia, você vê homens e mulheres de Deus que eram benquistos. Salomão era o homem mais rico, Davi, e eram tudo homens de Deus, sabe? Você vai ver Jacó, o irmão dele. Então, amiga, não é o fato de ter dinheiro que te deixa em pecado, mas é se o dinheiro é o dono da sua vida, se você mata e morre por dinheiro, se você vive trabalhando pra ter mais dinheiro. Não é isso, mas é entender que os seus recursos são pra abençoar você, a sua casa, mas também os outros. E a benignidade, ela faz isso, porque você pode ser um mantenedor dentro da igreja, ajudar missões, e também as pessoas que estão do seu lado, sabe? Você vê que alguém tá precisando de algo de comer, você tem 2 pacotes de feijão, você dá. E não precisa ficar falando, eu dei feijão pra fulano, não. Isso é o Espírito Santo que está trabalhando dentro de você. Bondade. A prática do bem com sinceridade. Você pratica a bondade entendendo que você não é boa, mas o seu pai é bom. E por isso você é boa com os outros, em atitude sincera. Você faz sem esperar algo em troca. Você faz porque Deus faz por você. Você faz porque você está vivendo dentro de um propósito. Então eu não sou boa porque eu vou ter uma porta aberta. Eu não sou boa porque pra Deus ver o que eu tô fazendo. Eu não sou boa pra o outro me bajular, pra o outro depender de mim. Não, eu sou boa porque Deus é bom e a bondade habita em mim e eu preciso ser boa. E é algo que acontece, flui. Você não fica ali pensando, como que eu vou ser boa pra fulano? Acontece. Fidelidade, constância, lealdade e fé. Quando você é fiel, amiga, é quando as pessoas te ferem, te machucam. Vou te dar uma situação que eu passei recentemente. Quando alguém mente a respeito do seu caráter, quando alguém mente a respeito de você, fala coisas e você tem muita carta na manga. Pra você, vamos dizer a palavra, esculhambar com a pessoa. Mas aí você respira e o Espírito Santo te mostra fidelidade. Porque quando a pessoa confiou em te contar as coisas, você enxergava ela como amiga. Então não vá jogar tudo aos ventos. Deixa. Que o Senhor é aquele Deus que, ele sendo fiel, ele abençoa, cuida e guarda aqueles que decidem ser fiel também. Então não perca a sua fidelidade porque o outro abriu mão da fidelidade. Você falou de mim, agora vou contar tudo que eu sei de você. Eu não vou mais ter uma lealdade com você, acabou, agora eu vou te esculhambar. Não. Se o outro perdeu a fidelidade, azar é do outro. Você continua sendo fiel porque é um caráter do seu Deus. Ele é fiel. Quantas vezes eu e você prometemos pra Deus que nós vamos mudar, que vamos fazer as coisas, que não vamos mais fazer algo de errado, e daqui a pouco a gente faz tudo errado de novo, a gente não é fiel na nossa palavra, e aí o que Jesus faz? Ele continua sendo fiel, ele não muda porque a gente mudou. E se a gente é a imagem e semelhança dele, se ele fala pra gente imitar a ele, a gente não deve mudar o nosso comportamento, o nosso caráter, porque alguém que a gente amava, confiava, mudou. Entendeu, amiga? Mas isso também não é algo que nós fazemos sozinhas, porque a nossa carne quer justiça própria. Mas a Bíblia fala que a nossa justiça pra Deus é como trapo de imundície. E trapo de imundície é o absorvente da mulher naqueles dias que você sabe. Então isso é, quando você tenta fazer justiça com as suas próprias mãos, do seu jeito, a Bíblia fala que Deus olha pra aquilo ali e vê aquilo como um trapo de imundície, o que você está fazendo. Mansidão. Essa aqui eu acho que pega, né, amiga? Ainda mais nós que somos mulheres. Porque é a força sobre o controle e humildade. É você ser uma pessoa mansa. É uma pessoa lerda? Não, amiga. É uma pessoa mansa, que não vive em gritaria. É uma pessoa que espera um problema ali, sentar agitado, pra resolver o problema. Não. Você reconhece o seu lugar. Você reconhece o seu erro. Você não age em orgulho. Isso também é do Espírito Santo. Você não olha só pra aquilo que é seu, mas você consegue entender o outro e explicar. É uma mansidão. É um fruto de paz, vamos dizer assim. Por isso que é um, porque um vai emendando no outro. E domínio próprio. Eu falo que pra mim, gente, é a base. Porque o domínio próprio é o controle dos impulsos e dos desejos. Então é quando você consegue dominar a sua carne. Quando você consegue dominar as suas emoções. E você não consegue fazer isso sozinha. Você consegue fazer isso somente com o Espírito Santo. Então é quando você tem o desejo de bater, de brigar, de xingar. Mas você sabe que Deus não gosta disso. Então você, eu não vou. Sabe? Mesmo que você tá fervendo aqui dentro. Suas emoções estão aqui mandando você ir. Mas esse controle não vai. É quando você aprendeu que falar palavrão é pecado. E você tenta se controlar ali. É quando você não quer mais falar, fazer fofoca. Porque você entendeu que é pecado. E a sua língua tá fervendo pra falar. Você se controla ali também. A comida, quando você entende que a glutonaria é pecado. Você vai ali, ó,
vou comer em obediência ao Senhor. A gente sabe que existem traumas também por trás. Por isso que é necessário tratar corpo, alma e espírito, mas é o Espírito Santo que vai gerando isso em você. E a Bíblia fala que contra essas coisas não há lei. Ou seja, não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8:1 nos fala sobre isso. E esse é o fruto que reflete o caráter de Cristo. E aqui a gente pode parar e fazer uma pausa. Será que o nosso dia a dia, ele está sendo dominado pela nossa carne ou o Espírito Santo tem governado? Nas nossas atitudes e ações, quem aparece mais? Fruto do Espírito ou obras da carne? Sabe, amiga, esse é um dia bem reflexivo. Isso, como eu já falei, eu gosto de afirmar, não é algo que se fabrica sozinho, é gerado na comunhão com o Senhor. Em João 15:5 vai dizer assim: quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto. Vê? Dá muito fruto, não fala frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Amiga, nós não podemos ser diferentes sem Jesus. Nós não podemos mudar, ter uma transformação sem Jesus. É somente em Jesus, é somente na comunhão com Deus, permanecendo nele, que esse fruto vai vir pra fora. É quando você vai ser pega de surpresa, você tá naquele calor do momento que você quebrava tudo, de repente você vai ser tomada por uma mansidão. Você vai ficar quietinha, as pessoas vão falar: ei, é você mesmo? É o Espírito Santo, é aquilo que é perfeito aparecendo em nós, Jesus aparecendo com evidências. Por isso que fala muito acerca do testemunho, né? Que a gente dá um bom testemunho ou um mau testemunho. Isso fala muito acerca do secreto, fala muito acerca da vida que você tem com Deus. Isso reflete no seu dia a dia, porque não é muito você pegar a Bíblia e sair falando de Jesus, mas é muito como você vive no dia a dia. As suas atitudes, alguém fala: epa, essa menina, esse menino é diferente. Aí entra a vivência daquilo que Deus nos chamou pra ser, sal e luz dessa terra. Fazer a diferença no meio de trevas, você é luz. Fazer a diferença onde não tem gosto nenhum, você é sal, você dá um sabor diferente. Sabe, você já fez aquela comida que você põe a boca, não tem nem gosto, é tudo igual. Se você fizer um macarrão, um arroz, um feijão e não tem sal, não tem tempero, você come, é tudo igual, não tem uma diferença do outro. Agora quando você tempera bonitinho, você come arroz, feijão, uma comida gostosa. O Senhor te chama pra isso, e isso só vai ser manifesto aqui se você tiver vida com Deus, porque nesses momentos você vai ver fluindo de dentro de você aquilo que você está sendo construída no secreto todos os dias com Deus. E você faz isso por meio de adoração sincera. Eu gosto de dançar no meu quarto, eu gosto de orar. Você faz isso expressando o seu coração. A gente vai ter um dia aqui pra falar só de oração, mas a gente faz isso quando a gente abre o coração e fala pro Senhor como é que ele tá. Eu já falei um pouquinho disso ontem. Palavra, amiga. Tudo que nós precisamos saber de Jesus tá aqui. E a Bíblia fala assim que o povo perece por falta de conhecimento. Então, às vezes, amiga, não é que você não sabe, não é que você não consegue, é porque tá te faltando conhecimento. E a Bíblia já nos diz que o conhecimento verdadeiro é Cristo, e ele é o verbo, e o verbo é a palavra. Você precisa entender acerca dele. E também jejum, que também nós vamos aprender aqui, mas existe o jejum para que você mate a sua vontade, a sua carne, esteja mais sensível à vontade do Senhor. Então você não faz o jejum como uma barganha, sabe? De fazer o jejum para Deus te dar algo em troca. Não, o jejum é para que você silencie os barulhos, as coisas, e ouça aquilo que o Espírito está te direcionando, para que você siga uma direção dele. Amiga, como é que então é desenvolvido, né, em nós o fruto do Espírito? Como cresce para que nessas situações do dia a dia as pessoas vejam que Cristo está transformando e lapidando as nossas vidas, e que nós venhamos pregar com a nossa vida e com a nossa vivência aquilo que você consome, sabe? Diz muito sobre você. Gálatas 5:16 vai falar assim: andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então quando eu e você nós andamos em espírito, ouvindo a Deus, colocando uma pregação no dia a dia, Colossenses 3:1, buscando as coisas do alto, ouvindo ao Senhor, a gente já vai ter mais um equilíbrio aqui. Opa, isso aqui é errado, discernimento, né? Vai nos apontar. E todas as vezes que a gente está sendo guiado pelo Espírito, fica muito difícil da gente viver em pecado. A gente vai pecar porque a gente é ser humano. Só que aí a gente vai entender que a gente está em processo. Lembra que eu falei a salvação em tempo presente, lá no primeiro vídeo, ou no segundo, que é a santificação? Então a gente está em processo. O Espírito está fazendo essa ação de santificação em nós. Ele está nos limpando de dentro para fora. Ele está quebrando em nós algumas coisas erradas. Ele está tirando de nós aquilo que não é bacana. Isso é a santificação, fazendo uma limpeza em nós. Então nós vamos falhar, nós vamos errar, e não é se culpar por isso, porque o Senhor está trabalhando em nós. E é errar, reconhecer diante dele e prosseguir. Você fortalece o seu espírito quando você busca as coisas que te aproximam de Deus, obedecendo mesmo quando é difícil. O fruto cresce principalmente nos processos, que é o que eu tô falando pra vocês, amiga. Então eu quero falar pra vocês aqui algo. O domínio próprio, ele cresce quando você resiste algo que a sua carne quer. Sabe? Quando você quer falar, quando você quer comer ali a mais, quando você quer brigar, e você escuta o Espírito Santo falando pra você: não vai, não faz. Você resiste ali, não vai. Dentro de você vai ver sendo esticado, uma guerra acontecendo, porque você quer ir, mas você tá sendo controlada. É realmente a carne e o Espírito em luta. Mas quando você resiste, você cresce, você avança. E o domínio próprio começa a aparecer. Porque você dominou aquela emoção, aquele sentimento que você queria ter. Resiste aos impulsos. A mansidão, quando você escolhe não revidar, amiga. Quando você tem tudo e todas as cartas pra ser a pessoa dona da razão, e você escolhe a paz. Você escolhe ficar na sua, sabe, amiga? A mansidão, ela cresce, as pessoas veem você uma mansidão. E em Mateus 11:28 o Senhor fala isso, né? Pra aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Paciência, ela cresce nos momentos de espera. Eu não sei você, é bem clichê, mas eu acredito que talvez você não saiba, ou se saiba, é bom a gente olhar de novo com outros olhos para aquilo que a gente já ouviu. A gente fala assim: Senhor, me dá paciência nos momentos difíceis. E a gente acha que o Senhor vai abrir a nossa cabeça, plim, plim, paciência. Ele não vai. Ele vai colocar diante de você provas, pessoas chatas, coisas difíceis para você aprender a exercer a paciência. Porque ele não vai te dar um fruto que já está dentro de você. Você precisa aprender com o Espírito todos os dias a exercer, porque aí vai crescendo, crescendo, crescendo e crescendo até vir pra fora. Amor, ele aparece nas injustiças, quando as pessoas te tratam com injustiça e você vai lá e escolhe amar, escolhe perdoar, escolhe estar presente, escolhe ouvir, escolhe ajudar. E aí o amor nasce, o amor genuíno, que não é sobre o que o outro
vai ter pra te oferecer, mas é aquilo que o Senhor te deu, aquilo que Ele te entregou, Cristo. E é isso que você entrega pro outro quando ele não merece, mas você ainda assim perdoa. Mas você ainda assim fala assim, você não merecia comida, mas eu vou te dar. Sabe? É quando o outro te rouba e você fala, eu te perdoo. Não tá falando pra você manter aquele homem na sua vida, aquela mulher na sua vida, mas tá falando, eu te perdoo, vai em paz e se precisar, você ainda paga a passagem dele. É quando alguém espanca você, pesado, mas é o que veio no meu coração. Quando alguém espanca você e você ainda perdoa e fala assim, vai com Deus, não precisa de ficar mais na minha vida, mas eu te perdoo. Mesmo que ainda vai ficar doendo aqui, a gente vai falar sobre o perdão, mas é isso, é você deixar o outro ir, vamos dizer assim, acreditando na justiça de Deus. E eu abro um parênteses aqui pra falar pra você que eu não tô dizendo pra você que é casado e seu marido te espanca e você tem que ficar no casamento, não é nada disso. Eu tô só te dizendo que independente do que o outro te oferece, ofereça o perdão. E vá, saia da presença daquela pessoa pra que ela não te machuque mais. Algo que eu ouvi que é muito real. Se você me fez um mal, o perdão vai ser liberado, mas o acesso vai ser negado. Então a pessoa, ela não vai mais ter acesso à sua vida, mas também você não vai ficar prendendo ela ali, eu te perdoo, querendo fazer vingança própria, mas esperando com que Deus vai julgar, sabe? A paz, ela cresce quando você escolhe confiar e descansar em Deus. Tá tudo dando errado e você vai lá e acredita que Deus vai fazer. Um dia teve um concurso de pintura e o homem lá falou para que as pessoas pintassem algo que representava a paz. Todo mundo tentou pintar a natureza e tal, mas o quadro que ganhou é que estava tudo negro em volta, muitas coisas ruins, e tinha apenas um círculozinho, e dentro desse círculozinho tinha um ninho, e dentro desse ninho um passarinho dormia em paz. E ali ele ensina que é o quê? Tá tudo dando errado, tá tudo caindo, mas isso não balança o seu mundo, porque a paz que excede todo entendimento humano está sobre a sua vida. Longanimidade vai crescer quando você decide permanecer paciente. Você não tem mais paciência, mas você decide permanecer paciente. E às vezes nós falamos assim, né, amiga? Ai, eu não tenho paciência com isso, não. Então quem tá dominando é a sua carne. Será que não tá faltando vida no espírito aí? Será que não tá faltando uma leitura? Menino, cala a boca! Assim que a gente age o dia todo. Ai, não quer saber de nada não, pelo amor de Deus, foi falar no meu ouvido, não. Isso não é fruto do espírito. E eu tô falando isso pensando em mim, porque muitas das vezes isso acontece comigo, mas o Espírito Santo me lembra e eu vou lá e retrato, ô filho, me perdoa e tal. Porque, gente, é o que eu falei, a gente estamos em processo, então a gente vai errar, não é perfeição que Deus exige de nós, mas é compromisso. Errou, Senhor, me perdoa, eu quero consertar, eu quero avançar. Não ficar ali parado e presa na culpa, porque ela é uma armadilha do diabo, nós também falaremos disso mais pra frente. Bondade, quando você pratica o bem sem falar ou receber elogio, vanglória. Porque muitas das vezes a gente pratica o bem na vida do outro porque a gente quer receber algo em troca. A gente quer receber um elogio, a gente quer receber, nossa, olha lá, gente, foi ela que fez. Quantas vezes a gente faz uma coisa e fica ali tentando mostrar algo pra que os créditos sejam nossos? Mas se você fez algo financeiramente bem, foi o Senhor que te deu. Se você fez algo de atitude, foi o Senhor que te deu a vida. Então, nada é seu. Tudo é glória do Senhor. Tribute a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, porque somente Ele é digno. Fidelidade, quando você permanece leal, mesmo quando não tem motivos pra ser, que foi o que eu expliquei, e é assim que a lealdade cresce. Quando você age contra os seus impulsos que te governam, e cresce, né, o fruto do Espírito em você. Gálatas 2:20 vai dizer, já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, a vivo na fé pelo Filho de Deus, o qual nos amou e entregou a si mesmo por mim. Não aniquilou a graça a Deus, por isso se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Ou seja, amiga, quando eu e você permitimos que Deus trate o nosso coração, a gente vai morrendo aos poucos, nossa vontade carnal vai morrendo aos poucos, vai dando lugar para a vida de Deus em nós. Porque agora que nós temos Cristo como único suficiente Salvador, não é mais nós que vivemos, não. É Cristo que vive em nós e é Ele que tem que aparecer dia após dia. Porque se não fosse assim, a morte de Cristo foi debalde, amiga. O que é isso? Ele morreu em vão? Para que eu e você recebamos a verdade e queremos continuar caminhando no erro, queremos continuar caminhando numa vida absoluta ali sem Jesus? 2 Coríntios 6:1 vai nos dizer, e nós cooperando também com Ele, vos exortamos o que não recebeis a graça de Deus em vão. Então, amiga, coopere com o Senhor. Ele te explicou, Ele te convenceu, tente mudar, busque ajuda nele, não viva como se o sacrifício dele foi em vão pra mim e pra você, tá? Então entenda que é um processo, não desanime e continue caminhando, porque Deus, Ele está te sustentando. Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Agora quem tem que viver em nós é Cristo e isso é um processo. E nós só vamos vencer se Cristo está conosco. Eu quero antes deixar um parênteses aqui pra vocês, que às vezes vocês já podem ter ouvido falar que as emoções, né, ansiedade, medo é pecado. Mas não é pecado, amiga, porque as emoções, elas foram criadas por Deus para que você tenha ali um dia a dia, por exemplo, a ansiedade, ela é algo que você se preocupa com o futuro, mas se, em modo saudável, ela é a prudência, onde você olha assim, meus filhos têm aula amanhã, eles precisam levar lanche, vou deixar o lanche preparado hoje para eles levarem amanhã. O medo, nossa, será que eu vou aquela rua escura, será que não vai ter ninguém? Então é algo para sua sobrevivência, mas quando essa emoção, ela começa a te dominar, tomar o lugar de Deus e controla a sua vida, você vive ansiosa, não faz nada, tem medo de tudo, aí sim é o problema. Então as emoções, elas não são seus inimigos, mas é acolher a sua emoção, é entender, cara, eu tô ansiosa. Deus, por que eu tô ansiosa? Entrega isso nos pés das cruzes. Ele fala, né, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então ele tá falando assim, a ansiedade vai existir, mas não anda ansiosa não, entrega pra mim, lança sobre mim a sua ansiedade, né? Então é isso, amiga, as emoções, ela não é a sua inimiga. A emoção, ela é pra sua sobrevivência, ela só não pode dominar você. Você só não pode ser uma pessoa ansiosa, você só não pode ser uma pessoa medrosa. Então não tem nada a ver você andar triste ou não. Nós falaremos sobre isso depois também. Mas é isso, porque se você ver, a Bíblia está repleta de homens que expressaram suas emoções. Então o Senhor, Ele não quer diminuir a sua emoção que você sente. Ele quer que você entregue a sua emoção para Ele. E confie que Ele é o Deus que está cuidando da sua vida. E nós vamos ver mais pra frente, né? A Bíblia falando ali em Gálatas 5, 19 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulação, ira,
Beleza? Dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. E acerca das quais declaro, como vos já disse, e quem as comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Porque quem anda governado pelas obras da carne não quer viver sendo guiado por Jesus. E a Bíblia já nos ensina que quem crê é salvo. Vê no primeiro vídeo. Mas quem não crê já está condenado. Então quando você recebe essa verdade e quer continuar caminhando nesse pecado, você está dizendo assim: Deus, eu não quero ser salva. Eu não aceito a salvação, eu não aceito isso que o Senhor está mandando pra mim, eu quero viver do meu jeito. Então por isso não herda do reino do céu. Não porque Deus vai escolher quem vai herdar, mas porque você mesmo exclui a única oportunidade que te leva pro reino dos céus, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo na sua vida. Amiga, é isso. Amanhã, quem sabe, não falaremos sobre obras da carne, sobre emoções. Que Deus abençoe você e não se esquece, amiga, já curte, compartilha, me segue e beijos até amanhã. Tchau!